Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Priscila Doroche. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o projeto de lei 627 de 2026, que institui o Programa Estadual Jéssica Soares de Defesa Pessoal e Cultura da Autoproteção nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino. De autoria da deputada doutora Damaris Moura, do PSDB, a inspiração para essa propositura vem de um fato real de ampla repercussão, que ilustra a importância crucial do conhecimento em autoproteção, a história da Jéssica Soares. Em maio deste ano, na cidade de Barueri, aqui na Grande São Paulo, a Jéssica foi vítima de uma brutal tentativa de estupro e homicídio na própria residência, isso mesmo, dentro da própria casa. E a vida dela foi salva porque a Jéssica possuía conhecimento de defesa pessoal que lhe permitiram reagir, imobilizar o agressor e buscar ajuda. Para falar sobre este projeto e desta história tão importante, recebemos aqui no estúdio a deputada doutora Damaris Moura. Deputada, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui conosco dessa história que eu digo aterrorizante, e já já a gente vai trazer todos os detalhes. Obrigada. Obrigada, Priscila. Eu fico muito tocada, né, em gravarmos este programa, porque ele traz dimensões da violência contra a mulher que nós talvez não conhecíamos. Esse caso, ele é tão desafiador, ele é de uma violência tão grande que nos abre a visão e o horizonte para olharmos para outras dimensões da violência contra a mulher. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, senhora, por trazer esse tema aqui para a gente. E também convidadas especiais. Uma delas que nos acompanha nesta conversa é a Jéssica Soares, nutricionista, empresária e mentora, com atuação voltada à promoção de saúde, qualidade de vida e bem-estar. A Jéssica foi a vítima, ela tem 35 anos e lutou por cerca de 13 minutos. Ela vai explicar tudo pra gente e escapou desse ataque, como eu falei, em Barueri, na Grande São Paulo. Jéssica, muito obrigada por aceitar o convite da deputada, o nosso convite de compartilhar essa história conosco e com tantas pessoas que precisam entender que a violência, ela pode estar sim dentro da nossa própria casa. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, né, ter essa voz de fala aqui, para que isso possa fazer com que as mulheres aprendam a se defender. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigada a você. E também nos acompanha nesse bate-papo a doutora Silvana Campos, advogada há mais de 30 anos, especialista em direito da família e também na Lei Maria da Penha. Ela também é especialista no direito e defesa da mulher. Doutora Silvana, muito obrigada por aceitar o nosso convite, esse tema tão importante aqui. Obrigada pelo convite, honrada em estar aqui com mulheres tão fortes e falando de um tema mais do que importante. Muito obrigada. Obrigada, senhora. A gente vai falar muito. A história da Jéssica, ela demonstra uma realidade. A violência pode vitimar qualquer pessoa, a qualquer momento, em qualquer lugar. Deputada, eu inicio o programa perguntando à senhora a importância desse programa ser implantado nas escolas da rede pública estadual, porque a gente sabe que hoje, na maioria das vezes, nós mulheres precisamos nos defender, e quanto mais cedo nós aprendemos essa defesa pessoal, eu posso até dizer aqui, a gente tem um pouco mais de tranquilidade, que acredito que a Jéssica tinha aquela certeza e aquela segurança de que ela tinha que salvar a própria vida por ela mesma. Você sabe que, Priscila, eu lido com violência contra a mulher há quase 20 anos. E o caso de Jéssica chamou a minha atenção. Imagina, eu que já propus tantos projetos de lei, alguns já aprovados nesta casa, de ampliação de rede de proteção, não é? Fazendo um enfrentamento específico para formas de violência contra a mulher em lugares diferentes, como o protocolo Não Se Cale, que é para estabelecimentos comerciais, não é? Mas como nós acreditamos que a casa das pessoas
tem que ser um lugar de segurança. Então, chamou muito a minha atenção, porque o nível de ousadia que essa violência está, ou como ela está sendo promovida, já está alcançando o lugar onde as pessoas, nós pressupomos que é onde elas estão mais seguras. A minha casa, quando eu adentro a minha casa, fecho a porta da minha casa, eu estou segura, ou deveria estar. Não é? Então, nós tivemos agora esse fato que chamou a atenção do país inteiro, não é? E chama a atenção nossa, que somos militantes na defesa da mulher, no combate à violência contra a mulher, de que, você acabou de mencionar, a violência está em qualquer lugar e a qualquer momento, não é? Então, eu me debrucei sobre este assunto. Foi um incômodo absurdo que eu senti, não é? Quando eu identifiquei, gente, não, a mulher está sofrendo uma tentativa de estupro e de homicídio dentro da sua casa. E aí, eu fiquei muito perplexa que tenhamos que ajudar as nossas meninas, não é? E os nossos meninos, não é? Desde a mais tenra idade, a entender que ele pode e que ele talvez precise se autoproteger. E Jéssica só sobreviveu, e ela vai contar a história dela aqui, que é uma das mais impressionantes que eu já ouvi na minha vida, não é? Ela só sobreviveu porque ela tinha conhecimento em defesa pessoal, não é? Então eu pensei, o que mais a gente pode fazer? Porque o tempo inteiro eu penso assim, o que mais é preciso fazer? Então é preciso agora, através das escolas, porque é um vetor muito importante a escola. É ali que as pessoas compartilham, aprendem, não é? Então vamos pensar em algum conhecimento sobre defesa pessoal nas escolas públicas estaduais de São Paulo. Vamos pensar. Daí nasce um texto que ficou primoroso, não porque seja de minha autoria, mas ele ficou muito completo, não é? No sentido de que ele convida, inclusive, outras instituições para, em parceria, participar desses esforços de implementar um programa de levar conhecimento de defesa pessoal para as nossas crianças nas escolas. Nossa, fundamental. Jéssica, eu vou começar perguntando a você, e acredito que seja dúvida de todo mundo, toda mulher, todo homem que está nos acompanhando, tanto pela TV quanto pela internet. Como é que começou a tua história com a defesa pessoal? Porque a gente sabe que normalmente as meninas muito cedo aprendem a ir ao balé. Hoje não mais, né? Hoje a gente vê muita mulher lutando, boxe, jiu-jitsu, aprendendo, né? Mas como começou a sua história? Eu venho de uma família humilde, de uma família simples, morei por muito tempo da minha vida na periferia e quer queira, quer não, a mulher que não tem um acesso tão grande e que tem que dar conta de si, a gente tem que aprender a se defender. Então, o balé é o sonho de toda menina, dos pais, né, para colocar a criança numa coisa mais feminina. Com 13 anos eu tive que virar mãe do meu pai. Meu pai já é falecido, mas ele foi diagnosticado com esquizofrenia. E aí, com 13 anos, eu tive que cuidar dele. E saí do colégio no horário durante o dia para estudar à noite, e de dia eu tive que começar a trabalhar. Com essa responsabilidade veio também a responsabilidade de me defender sozinha. Então, foi aí onde eu entrei, me encantei com o mundo da arte marcial e comecei a me cuidar. E a arte marcial entrou na minha vida para eu ter uma proteção maior, pelo fato de ser sozinha. Né? E aí foi assim que eu me apaixonei. Eu já tenho dentro de mim essa energia masculina muito aflorada. Eu acho que por conta das responsabilidades de muito cedo. Tanto é que eu falo muito com as pessoas que são do meu convívio, que às vezes eu brinco muito, às vezes eu sou mais leve hoje em dia, porque é como se eu estivesse vivendo os meus 35,
eu tive que viver com 13, agora nos 35, às vezes eu tento deixar mais leve as coisas, porque eu estou vivendo os 35 com 13 anos, né, e muita coisa. Mas a arte marcial entrou na minha vida mais para uma forma de me defender mesmo. Mas eu acredito, assim como todas nós e você que nos acompanha em casa, que nunca passou pela sua cabeça utilizar a arte marcial dentro da sua própria casa. Nunca passou pela minha cabeça ter que utilizar a arte marcial para um confronto. Eu fazia para me defender, porque é melhor você saber e não precisar usar do que precisar usar e não saber. Então, a defesa pessoal, as outras modalidades da arte marcial, ela não treina você para o confronto. Na verdade, treina para você fugir daquela situação e salvar a sua vida, principalmente a defesa pessoal. Então, nunca imaginei na minha vida que eu iria utilizar isso. Tanto é que no evento que eu fiz em Fortaleza, quando eu fui lá, né, encontrar os meus, encontrar a manhinha, estar perto das pessoas da minha rede de apoio, eu dizia muito no treino, né, que o meu instrutor lá de Fortaleza fez. Deu umas 40 mulheres. E aí eu dizia muito no microfone para elas quando elas estavam aprendendo, porque a gente tende a deixar recreativo. E aí foi uma das frases que eu disse: meninas, mulheres, treinem hoje como se vocês fossem salvar a vida de vocês, porque faz diferença. O seu pensamento, né, a sua ação intuitiva é diferente da sua ação instintiva. Então, eu falo muito que o que eu tive foi uma reação intuitiva, porque eu treinei e o meu cérebro estava treinado para que, se acontecesse alguma coisa, saber agir. E a gente nunca sabe como é que vai ser a nossa reação. Sim. Graças a Deus, a minha reação foi de enfrentar e tentar sair daquela situação. Mas tem muita mulher que trava, que não tem a parte psicológica, a parte mental para entender. E a arte marcial, ela te dá esse entendimento. O jiu-jitsu, por exemplo, ele ensina você a pensar numa estratégia para sair daquela situação. Então, ele te dá mais paciência, ele te dá mais fôlego para você recuperar a respiração para conseguir sair daquela situação. Então, a defesa pessoal, ela é, assim, extremamente válida e importante, eu acho que para todas as pessoas, independente de ser mulher, independente de ser criança, a mulher precisa saber se defender. E o saber se defender, né, deputada e doutora, porque hoje, diferente de antigamente, a gente tem deputadas como a doutora Damares, parlamentares em diferentes estados, e a gente tem uma legislação que nos defende a mulher e que nos protege. Mas a importância de também nós sabermos, nesse momento, a Jéssica depois vai ampliar isso para a gente estava dentro de casa, não imaginava, o Porto Seguro. E aí uma pessoa que não porque normalmente, né, deputada, o que eu acompanho, a gente sabe que violência doméstica ou da mulher contra a mulher é um parente, alguém que ela terminou um relacionamento, mas quem entrou na casa da Jéssica foi alguém que ela nunca viu na vida. É assustador, né, doutora? Assustador porque nenhum lugar é 100% seguro mais para a mulher. Temos aí na prática o caso da Jéssica, que ela estava na casa dela, dormindo na cama dela, e ela passou e está passando. Porque isso não terminou quando ele foi preso. Isso sempre terá um gatilho, e ela fez dessa tragédia uma força, que é o que todas nós, a maioria das mulheres fazem. Elas transformam a dor em força. E qual é essa força? A força de continuar alertando as mulheres, mulheres fortes como a deputada, em trazer essa lei para as nossas crianças. É muito importante que ensinemos as nossas crianças, tanto menino como menina, a sair de situações, a não romantizar, porque o mundo, ele sempre foi perigoso, mas com a internet ele está muito mais, muitas coisas vêm à tona. Então, é obrigação do pai e da mãe, sim, ensinar
essas crianças, desde pequenas, a defender-se e a sair de uma situação, a contar. A criança, ela tem que ter a confiança dos pais para que, caso aconteça alguma importunação, ela tenha liberdade de contar para a mãe e para o pai, para que se tome uma providência antes que vire um caso muito pior. Então, nós temos sim que ter a confiança dos nossos filhos, não em falar que é errado, mas que é necessário o autocuidado. Deputada, e a importância desse treinamento, dessa capacitação desde muito cedo, né? Por isso eu acho que a sua propositura, ela vem num momento, obviamente, com a história da Jéssica, mas tão importante nesse momento em que a gente sabe que a tela é muito companheira das nossas crianças desde muito cedo. Então, que elas entendam até... Achei muito importante esse trecho também da fala da Jéssica, quando ela fala a paciência, o treinamento de, naquele momento, né, não travar e pensar como você tem que agir para controlar e sair daquela situação. Eu gosto muito da ideia da autoproteção. Ela não é nova na minha atuação parlamentar. Enquanto a doutora Silvana falava da importância das crianças confiarem em alguém, compartilharem, não é, algo que lhe aconteça e que ameace a sua segurança, essa experiência não é nova na minha atuação. Priscila sabe, eu sou autora da Lei 17.337, é lei em São Paulo desde 2021, que criou também na escola um programa de capacitação de professores, não é? Para que eles tratem do tema do abuso sexual com crianças, mas na perspectiva da autovalorização. O meu corpo, ele tem muito valor. E se ele tem muito valor, eu não posso permitir. E minimamente eu preciso compartilhar com alguém, não é? Se o meu corpo for objeto de algum tipo de violação. A Lei Jéssica Soares, né, o PL 627 de 2026, ele vai na mesma esteira, ele vai pelo mesmo caminho. É tornar a escola este ambiente de busca da autoproteção. A ideia da autoproteção, doutora Silvana e Jéssica, ela sempre me encanta, porque nem sempre você tem ao seu lado, não é? Alguém da segurança pública. Nem sempre você tem ao seu lado alguém com força para lhe defender. Perdão? Então, olha a importância, não é, de você poder fazer isto sozinho. É claro. E aí eu quero fazer aqui uma importante observação. Não é? É claro que pode não funcionar. Você pode ter o conhecimento da defesa pessoal, você pode ter um treinamento mental, porque no caso de Jéssica, e ela vai contar aqui, não foi apenas a utilização da técnica, foi também o controle emocional, não é, que ela foi capaz de ter para utilizar a técnica, não é? Então, a gente sabe que nem sempre vai funcionar perfeitamente como nós gostaríamos, mas é muito melhor que você tenha o conhecimento e que você tenha o treinamento. Então, eu fico esperançosa, eu vivo com esperança, não é? Nós temos que viver com esperança, de que nos nossos espaços de atuação nós podemos ampliar o que de melhor existe para que as pessoas vivam mais protegidas, não é? E eu estou muito, a expectativa é alta de que tramite rápido na casa pela importância da matéria, não é? Que finalmente aprovemos e que então essa política ou esse programa possa ser implementado nas escolas. Sim. Jéssica, então vamos atualizar o nosso telespectador, porque muitos de nós, acredito a grande maioria, acompanhou, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, a situação pela qual você passou. Você estava em casa, dormindo, quando foi surpreendida por este homem que você não fazia ideia quem seria, de onde surgiu, como entrou. Sim, eu estava dormindo e aí eu vi um barulho.
Quando eu vi o barulho, o meu sono é muito leve. E aí eu acordei, só que eu continuei deitada. Achava que era meu namorado voltando, então, ok. E aí eu notei que tinha um excesso de cuidado para não me acordar na descida. O apartamento que eu morava, lá onde aconteceu, é duplex. E a escada, o quarto é embaixo. Então eu conseguia ver as pernas da pessoa descendo. E imagina você estar em casa, dormindo, e você acorda ainda naquele sentimento de estou acordando. Quando eu vi, era uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí, no primeiro momento, eu fechei o olho e fingi que estava dormindo. Quando ele baixou a cabeça, eu vi que não era uma pessoa que eu conhecia. E aí ele desceu. Quando ele desceu, chegou no final da escada, foi na hora que eu já levantei e fui para cima dele, porque o que era a minha intenção? Era perguntar quem era e o que é que estava fazendo na minha casa, que eu falei isso, cheguei a falar isso, e passar pela escada e sair daquela situação do quarto. E na hora que eu levantei, aí ele já botou a mão na boca, tipo, para eu calar a boca, e fez menção que estava armado. Quando ele fez isso, a minha reação foi ir para cima dele mesmo. Mesmo se ele tivesse armado ou não, graças a Deus ele não estava, porque se ele tivesse, teria sido pior. Né? E aí foi na hora que ele me jogou na cama, subiu em cima de mim, e aí tentou tirar minha roupa, começou a tampar muito, muito forte a minha boca para eu não gritar. E foi aí na hora que eu fiz um UPA, que a gente chama, por isso que eu digo muito, é um conjunto de coisas que faz você ter habilidade e conseguir sair de uma situação dessa. A musculação, por exemplo, eu sou nutricionista, eu trabalho com o bem-estar, com essa questão de você ter mais saúde física e mental. Então, eu tinha muita força no quadril. Eu joguei ele para o outro lado da cama e aí consegui ir engatilhando na cama para pegar o celular. Eu ainda pego meu celular, tanto é que tem fotos aleatórias, assim, eu tentando ligar para alguém, e isso eu gritando dentro do apartamento. Eu gritava por socorro, eu gritava perguntando quem ele era, para ele sair de dentro da minha casa. Então, as pessoas que ouviram, né, elas não ouviam como se fosse uma pessoa conhecida. Eu não gritava o nome da pessoa, eu não gritava que estava me batendo. Não, eu gritava por socorro e gritava para saber quem era a pessoa, para sair de dentro da minha casa. E aí a gente entrou em briga corporal, eu consegui pular do lado da cama, subir a escada, ele me pegou pelo meio da escada e saiu puxando, me derrubou no chão de novo, puxou pelo meu cabelo, arrancou tufo de cabelo. E aí eu fui para a briga corporal mesmo, soco, mordida, e aí ele me jogou na cama mais uma vez. Nessa hora ele tenta tirar a minha roupa, o meu pijama está rasgado na lateral da perna, e aí ele veio para cima de mim de novo. Só que dessa vez ele não veio por cima, ele veio entre as minhas pernas. Nessa hora, normalmente a intuição, né, o instinto da mulher que está sofrendo, que vai sofrer um abuso, é fechar a perna porque fica com medo. E aí na hora eu abri a perna e segurei ele na minha guarda. E aí foi quando eu consegui imobilizar ele. Treinamento de defesa pessoal. Foi na hora que eu consegui imobilizar ele com as minhas pernas. Eu tenho muita força na perna. Só que já fazia muito tempo. Na minha cabeça fazia uns 40 minutos que eu estava em briga ali com ele. E aí eu estava cansada, eu estava ofegante, eu não conseguia mais respirar. Por conta da tensão, do estresse da situação. Claro. E aí foi na hora que eu puxei ele para mim e fiz um mata-leão, que a gente chama de Ezequiel, né? Que é de frente. Só que eu estava muito cansada, eu não tinha mais força no braço e eu não conseguia mais respirar. E aí eu não consegui concluir para apagar ele. Meu braço soltou, meu dedo ficou todo roxo, né? Eu até fui no pronto-socorro depois, porque eu achava que eu tinha fraturado o dedo. E aí ele quase apagou, ele ficou meio sonolento. E eu não soltava a perna. Minha perna ficou com um hematoma gigante, porque ele socava a minha perna para eu soltar. Ele tinha muito ódio que eu estava segurando ele e ele não conseguia se movimentar, ele conseguia com as mãos. Só que toda vez que ele soltava a mão para tentar tirar minha roupa, para tentar tampar a minha boca, eu ficava com um braço livre. E aí era o braço que eu socava ele. Tanto é que eu fiquei toda machucada, a lateral aqui do dedo abriu, porque ele usava um aparelho, assim, eu consigo lembrar da cara que ele fazia, sabe? Assim, Gente,
São duas cenas que não saem da minha cabeça. É ele descendo a escada e na hora que ele está frente a frente, assim, essa distância aqui de mim. E aí eu fingi que eu ia desistir para poder conseguir respirar. Porque ele estava tentando me sufocar. Ele não conseguia pegar meu pescoço, porque a gente tem uma proteção do pescoço. Quem faz jiu-jitsu sabe. A gente guarda o pescoço dessa forma assim. E aí a pessoa não consegue estrangular, né? E aí ele tentava me sufocar com a mão no meu nariz, na minha boca. E nessa hora eu fiquei fazendo assim, e ele segurando uma mão aqui, eu parei de socar ele com essa mão. E aí eu fiquei com o braço parado. Foi na hora que ele segurou minha boca e eu fazia assim, dizendo que não ia gritar. Aí ele, você não vai gritar, e eu fiz assim. Aí ele tirou, aí ele ficou segurando uma mão aqui e a outra mão aqui. E aí foi nessa hora eu, ofegante, mas segurando na perna, não soltava a perna. Porque eu sabia que se eu soltasse a perna, ele ia me matar. E aí foi na hora que eu disse, se eu soltar você e você vai embora, não desse jeito. Eu falei, ofegante, puxando o fôlego e ganhando tempo. E aí ele disse, não vou. Tipo, eu vou matar você. Nessa hora, o desespero, eu achei que para mim ali não ia mais dar. Só que eu tenho uma vontade muito grande, eu amo viver. Então, o que eu pudesse fazer para me livrar daquela situação, para não ser estuprada, principalmente, ele ia ter que me matar para conseguir me estuprar. Então, eu tirei força de Deus, com certeza, foi. E na hora que ele levantou, aqui que ele estava segurando, então ele não estava mais debruçado em cima, tampando minha boca, ele estava segurando meu braço. Na hora que ele segurou meu braço, que ele levantou, eu desfiz a guarda e dei com os 2 pés no peito dele. E aí joguei ele na parede. Tanto é que a parede ficou até com a marca assim, meio rachada. Foi uma pancada muito grande. E aí foi na hora que, por intuição, eu fiz isso. Por instinto, eu não fugi nessa hora, eu fui para cima dele. Porque eu estava com tanto ódio que eu ainda queria bater nele. E aí eu fui para cima dele, dei 2 socos assim de cima para baixo. E aí quando ele estava meio que desacordado, aí eu lembrei, foge. Aí foi na hora que eu subi a escada e saí correndo pelo corredor, que é as imagens que vocês têm. Toda ensanguentada, saí batendo nas portas, ninguém saía para me ajudar. Eu pensei em fugir pela escada de emergência, graças a Deus, que Deus não permitiu que eu fizesse isso, porque provavelmente ele teria entrado e lá não tinha câmera, ele teria me matado lá dentro, porque as pessoas iam sair por conta do barulho e na hora que chegasse não ia ter ninguém. Então, Deus estava muito comigo ali, tanto na hora que eu decidi ir para o final do corredor, que ele estava com tanto ódio que ele veio atrás de mim. Na minha cabeça tinha demorado, sabe? Eu saí e ele via atrás. Mas, assim, uma cena de um filme de terror. Você chegar no final do corredor, não ter para onde você ir. Tinha vizinho do lado, tinha vizinho do outro, não abriram a porta. E eu fiquei no final do corredor. Foi quando ele veio tentar me sufocar de novo, né? Me estrangular. E aí eu segurei na mão dele para tentar imobilizar ele, tirar ele de perto do meu corpo, porque eu estava apavorada. Foi na hora que a vizinha, que hoje em dia assim, virou uma pessoa fundamental na minha vida, eu quero até agradecer a ela. Eu já agradeci pessoalmente. Depois de um mês do ocorrido, eu encontrei com ela pessoalmente. Disse para ela que ela faz parte da minha vida, porque ela foi para cima dele sem saber se defender, sem saber de nada. Ela foi no instinto proteção. Parecia que eu era filha dela e ela estava tentando defender a cria, né? E ela abriu a porta e ela foi para cima dele, com o dedo na cara, me puxou, me botou para trás dela. E aí, na hora que eu pensei, nossa, ele vai machucar ela. Ela não sabe se defender. Aí foi na hora que eu empurrei ela e disse, chama a polícia que eu seguro ele. Chama a polícia que eu seguro ele. E ele segurando. E aí foi quando ela começou a gritar fogo e os vizinhos saíram. No que os vizinhos saíram, eles vieram até onde eu estava. E aí os homens me tiraram, tipo, não bate nele, não sai, entendeu? As pessoas não entendiam o que estava acontecendo. E aí eu gritava, eu estava transtornada com a situação, mas ainda naquela loucura de sem saber o que de fato estava acontecendo ali. Eu sofri uma tentativa de estupro, o cara me espancou, porque eu entrei em luta corporal,
E ele ainda queria me matar, porque ele ainda foi atrás de mim. Não. E os vizinhos não conseguiam entender, porque ele chegou uma hora que ele dizia, ela é louca, ela está descontrolada. Para as pessoas acharem que ele me conhecia, entende? Fiquei depois que os vizinhos ficaram segurando até a guarda chegar, ligaram para a portaria, o vizinho disse que a portaria disse que era briga de casal, não mandou ninguém de segurança para subir, nem Tem mais isso, né, deputada? nada disso. E os vizinhos ligavam para a polícia também e diziam, é briga de casal, é briga de casal. Foram mais de 5 pessoas que ligaram para a polícia, para poder a polícia ir. E depois eu fiquei sentada no chão, tentando assimilar tudo. A vizinha que abriu a porta foi a pessoa que pegou uma cadeira, me sentou na cadeira, levou a água para mim. Depois eu fiquei sabendo que levaram água para ele também, entendeu? Então, é uma situação que, por isso que eu digo, se eu não soubesse me defender, se eu não soubesse o mínimo de defesa pessoal, o mínimo de força física também, para me defender, ele tivesse entrado na casa de uma idosa, de uma mulher que não sabe se defender, com uma criança lá dentro, ele teria feito pior. Gente, e a gente já vai falar sobre isso, da importância desse projeto, depois do relato da Jéssica, para você que está nos acompanhando entender, porque a gente sabe a preocupação dos nossos parlamentares. Hoje a gente está aqui no estúdio com a deputada doutora Damares Moura, que protocolou esse projeto que já está em tramitação aqui na Lesp. É rapidinho, a gente vai deixar a Jéssica respirar um pouquinho depois dessa história aí que vocês acompanharam e a gente já volta, não sai daí. Já estamos de volta, eu falei que era rapidinho. No programa de hoje, nós estamos falando sobre o projeto de lei 627 de 2026, que institui o Programa Estadual Jéssica Soares de Defesa Pessoal e Cultura da Autoproteção nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino. A autora é a deputada doutora Damares Moura, do PSDB, que está aqui conosco. E a inspiração para esta propositura vem da história da Jéssica, que vocês acompanharam aí no bloco anterior. Deputada, eu já inicio esse bloco, até a gente precisou, né, porque a história da Jéssica, assim, a gente nem tem o que dizer dessa história, mas a todo momento na fala dela, no relato, eu fiquei prestando atenção que ela falava muito dessa questão do conhecimento da defesa pessoal. No momento que ele foi, as minhas pernas, ao invés de eu fechá-las, eu abri, porque eu sabia disso. No momento que ele podia chegar ao meu pescoço, eu coloquei para baixo, porque eu sabia disso. As mãos, né? A importância de tão cedo as crianças já saberem que isso é importante. E aí depois, obviamente, o treinamento, a capacitação dos profissionais para ensinar as técnicas e tudo mais. Destacar coisas importantes aqui da fala de Jéssica, não é? No primeiro momento de fala dela, ela mencionou que o conhecimento de defesa pessoal, ele não acontece para confrontar. Não é para confronto. Eu queria deixar isso bem claro. A lei não está propondo levar para as escolas, não é, o conhecimento de luta para o confronto. Não. É o conhecimento sobre defesa pessoal, autoproteção. É cultura de autoproteção. E aí, e são detalhes tão importantes, não é? Você já mencionou, quero reforçar, não é? Ela abre a perna e fecha a guarda. Foi ali que ela o imobilizou, com as próprias pernas. Ela abriu e fechou, não é? E imobilizou. A questão do pescoço, a gente até não tinha falado muito sobre isso, não é? Porque ela ficou, por algum tempo, ela sentia a necessidade de respirar. Sim. Mas porque ele tampava a boca. Mas imagina se ele tivesse investido contra o pescoço, não é? Seria um sufocamento, um estrangulamento, que ela poderia, inclusive, morrer, não é? E ela protegeu o pescoço, ela usou as pernas, ela usou as mãos, ou pelo menos uma delas que ficou mais tempo livre. Então, todo o tempo, Jéssica só queria sair.
Outra coisa importante que ela falou, e eu queria enfatizar aqui, para que nós não interpretemos mal o objetivo do programa, Sim. não é? A defesa pessoal é para você sair da situação. Não é? Não é para você se manter nela ou permanecer num confronto. É para você se livrar, para você fugir, que foi exatamente o que aconteceu com ela. Não é? Ela utilizou a técnica, ela conseguiu de alguma forma neutralizá-lo, não totalmente, mas o tempo suficiente para ela entrar em fuga. Não é? Então, Priscila, eu quero de novo, né, destacar a importância do que nós estamos fazendo aqui hoje, tanto no programa quanto através da lei. E a forma como Jéssica, e eu tenho encorajado Jéssica, não é? E a doutora Silvana falou bem, a transformar essa dor, que é tão profunda e de difícil reparação. De difícil reparação, né? Quando a gente conversa com ela em momentos mais privados, a gente percebe que há um caminho para ela percorrer para a reparação do dano emocional, não é, que ela vai carregar. Mas eu tenho encorajado, Jéssica, a importância dela falar, a importância, inclusive, dela participar, e ela tem sido procurada, não é, por pessoas que trabalham com defesa pessoal, para que isso seja ampliado e traduzido numa cultura de autoproteção. E mais uma coisa importante que eu preciso falar, Priscila, antes que eu me esqueça. Nós estamos vivendo um momento de perda da capacidade, doutora Silvana, e falamos muito sobre isso, de ver o outro. Ela bateu em todas as portas. Isso me entristece, assim, num nível muito alto. Ela bateu nas portas e ninguém abriu. Não é? Foi preciso que uma mulher também, não é, investida de uma coragem que a gente fica pensando, né, que pessoa corajosa, não é, fosse em socorro, porque ninguém abriu a porta. E aí eu penso, eu não quero abrir minha porta, mas eu tenho um telefone em casa. Tem alguém gritando por socorro. Não é? Independentemente de ser, por exemplo, uma briga de marido e mulher, que não era o caso. Mas imaginemos que fosse marido e mulher brigando dentro do apartamento e fora dele. Eu não interfiro, eu permito, eu não me sensibilizo, eu permito que marido e mulher, como está acontecendo há 4 horas no Brasil, as mulheres estão morrendo nesse país. Porque muita gente ouve o grito de socorro dentro da casa, mas é briga de marido e mulher. Eu não vou interferir. É dever de todos, não é? Imagina, eu penso que se todo aquele movimento que ocorreu no apartamento, ela gritando por socorro, se alguém já tivesse telefonado, né, o desfecho poderia ser outro. Não é tanta luta, tanto sofrimento, tanto trauma, não é, que ela vai ter que conviver e buscar se recuperar disso. Se alguém pega o telefone no início, não é, daquela prática horrorosa, não é, o quanto antes ela teria sido socorrida. Doutora, e isso que tanto a Jéssica falou como a doutora Damares, eu acho que é o que a gente tem ouvido muito, né? Briga de casal, não vou interferir. Aí a senhora, como especialista na Lei Maria da Penha, sabe, infelizmente a gente fica com esse pensamento, mas a gente sabe que se interferirmos, a gente pode, e casos que nós já vimos na imprensa, salvar vidas. Sim, aquele antigo ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher, está errado e fora de contexto. Sim, se mete a colher. Vamos imaginar que no vídeo dá para ver claramente que homens, ao ver o movimento no corredor, eles abrem a porta, colocam a cabeça e voltam, se escondem. Quando ouviram os gritos, o simples ato, não de entrar no apartamento, mas de ir lá, bater na porta, poderia ter evitado tudo isso. Os homens, ao que parece, eles desacreditam as mulheres, eles estão ficando com ódio das mulheres e cada um está cuidando somente de si. Por quê?
Se eu ouço alguém gritando no meu andar, no meu apartamento, mas imediatamente, antes da polícia, eu vou lá no apartamento. Eu sou impulsiva, eu sou assim. Como é que você ouve alguém pedindo socorro? Os vizinhos sabem que ela é solteira. Como é que, pelo menos, ao bater na porta, eles iam ver que estava aberta? Esse monstro, esse criminoso, eu vou aqui fazer uma complementação, porque ele não é um acusado. Esse Wellington, ele tem condenação anterior de estupro consumado de 11 anos e 4 meses. Ele tem condenação de tráfico internacional de mulheres, de pessoas. Ele tem condenação por roubo, por furto, por Lei Maria da Penha. Ele é um criminoso. Contanto que a preventiva dele está sendo mantida porque ele é um perigo, deputada, para a sociedade. Temos aí relatos de outras pessoas que nos procuraram através do Instagram que ele estuprou mulheres, crianças. Então, a minha fala sempre é: mulheres, denunciem, não fiquem caladas. Eu me coloquei à disposição para ajudar, eu tenho esse trabalho social, eu acompanho até a delegacia, a Jéssica se colocou, temos aqui a deputada. Não podemos ficar caladas. A denúncia tem que ser feita, porque apesar do número de denúncias serem grandes, elas são bem menores do que o que acontecem. Então, quando ouvirem esse grito de socorro, uma briga às vezes na rua, casais, pare e vá ajudar, porque isso pode se tornar um homicídio, um feminicídio, e aí é mais um caso como tantos. E é tão importante, né, deputada, e quando a senhora sabe, eu acompanho muito aqui a questão do protocolo ali dos projetos, muito antes deles entrarem nas comissões. Na maioria das vezes os senhores também nos avisam, né, que estão pensando no projeto, um projeto pensado, conversado, apoiado, né, por uma advogada, pela vítima, porque quando, acredito eu, a vítima do outro lado vê a Jéssica também, se identifica e aí sabe que tem uma segurança de uma parlamentar que está buscando defender esses direitos. E é o que a gente fala, o projeto não está aqui para a gente utilizar esse programa, entrar em confronto, mas é o autoconhecimento, a autodefesa, essa cultura. Exatamente. E você sabe que foi interessante? Nós submetemos o texto. Quando eu li o texto final, como ele ficou, eu tive uma sensação de completude. O texto ficou muito completo para alcançar o objetivo que nós pretendemos. Cultura de autoproteção e defesa pessoal. Como sair da situação e como se autoproteger. Mas nós também submetemos o texto. A doutora Silvana, que tem acompanhado de perto o caso de Jéssica desde a ocorrência, não é? Tem sido um suporte muito importante para a Jéssica, e eu percebo que elas estão bem conectadas, não é? E a própria Jéssica fez a leitura e antes de ser protocolado, eu a consultei, porque afinal, primeiro a lei leva o nome dela porque é emblemático, é simbólico, não é? As pessoas não vão esquecer de que alguém sobreviveu a uma tentativa de estupro e de homicídio ou feminicídio, não é? Porque tinha conhecimento de defesa pessoal. E elas leram, a doutora Silvana fez 2 importantes observações que nós adaptamos, não é? E elas estavam no momento em que foi protocolado o projeto, porque tudo isto carrega simbolismo, não é? Nós precisamos formar consciências através de iniciativas que tenham simbolismo. Mas eu quero voltar rapidamente, porque isso me incomoda muito, não é? A indiferença das pessoas. Sim.
Mas isso me incomoda muito. Eu fico pensando o que nós temos que fazer para sensibilizar pessoas para que elas não percam completamente a sua capacidade de ser solidário. Não é? E a doutora Silvana mencionou, e eu quero reforçar, se alguém tivesse agido antecipadamente, não é? O desfecho seria diferente, o sofrimento seria menor, não é? A reparação que hoje precisa ocorrer não seria tão grande, não é? Então a gente quer conversar com as pessoas agora e pedir. Briga de marido e mulher, a gente mete a colher, e não era o caso, mas pode ser o caso no seu prédio, no seu andar. E você tem que igualmente agir, né? Você tem que igualmente ajudar. E não precisa, doutora Silvana e eu, nós somos muito impetuosas no sentido de, nós somos resolutivas, não é? Mas há pessoas que não têm coragem de, por exemplo, ir ao lugar da violência. Mas hoje nós acessamos de forma rápida, não é? Os disque denúncias, mas principalmente o 190, porque nessa hora é 190, Polícia Militar, tem que chamar, não é? Para que a segurança pública então haja no limite da sua competência e salvaguarde vidas humanas. Com certeza. Jéssica, quais são os relatos das mulheres que você está ouvindo agora, quando participa de encontros, de palestras, ou até mesmo através das redes sociais? Eu recebi muito relato, principalmente nas redes sociais, de força, né? Também me dando muita força, que é o que está fazendo com que eu consiga melhorar, mas recebi muito relato de abusos e que a violência contra a mulher, ela não foi só física, não é só física, é violência psicológica, você estar em ambientes onde você não consegue sair daquela situação por necessidade. Então, os relatos que eu venho recebendo é de diversos tipos de violência contra a mulher. E é como eu estava falando, se eu conseguir ser voz para essas mulheres, se eu conseguir ajudar uma mulher, já vai fazer diferença na minha vida. Porque eu não desejo para ninguém o que eu passei. Aqueles 13 minutos de terror, e graças a Deus ele não conseguiu abusar de mim, porque eu fico imaginando a mulher que passa pelo ato em si, né? Quando eu fui para Fortaleza, fui recebida lá por muitas pessoas queridas, os meus amigos, a minha família, e eles fizeram um café da manhã. Nesse café da manhã, depois que foi a reportagem lá de Fortaleza, depois que eles saíram, eu fiquei mais, né, uma roda de conversa ali com os meus, né? E eu tive 2 relatos de mulheres que era da minha convivência e que eu nunca tinha ficado sabendo que tinham passado por algum tipo de abuso. E tipo, uma delas foi abusada quando era criança. Contou para a mãe disse que a culpa era dela, não acreditou. Então, dentro de casa, a gente tem que aprender a detectar os sinais. Porque nós, mulheres, a gente tem um sexto sentido muito aguçado para tudo. Hoje em dia, quando eu chego nos lugares que as pessoas reconhecem o que eu vivi por conta da repercussão, elas chegam para mim já relatando algum tipo de abuso, principalmente as mulheres. E é cada coisa que mexe assim comigo. Teve uma que falou, agora recente, antes de ontem, ela falou que estava sofrendo abuso do cliente dela, que ela é personal. Então, acha pelo fato de ser personal, que pode ter intimidade. E a primeira coisa que ela me disse, mas eu não sei se é. Aí eu disse para ela, se você sente no seu corpo, no seu coração, na sua intuição que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Fuja, saia, denuncie, faça o que for, mas não se mantenha perto de uma situação onde você vai precisar usar das suas forças divinas e físicas e mentais para sair daquilo dali. Então, os relatos são terríveis, que
às vezes eu escuto, eu leio e eu fico sem acreditar. E que sim, se eu precisar ser voz, eu vou ser. Eu estou com mulheres maravilhosas do meu lado, mulheres fortes, que me dão muita força. Eu disse já para a doutora Silvana, eu disse já para a doutora Damares que eu me sinto protegida do lado delas. Eu estou tendo que melhorar a minha relação com o dormir, porque eu associo o dormir ao perigo. Eu estou fazendo tratamento psicológico, estou usando medicação. Eu sei que vai passar. Talvez o trauma nunca passe, talvez a situação não passe, mas eu tenho que ressignificar isso. E se eu puder fazer isso, agradeço muito a oportunidade de ter a lei, porque as nossas crianças, principalmente, que são indefesas, elas precisam saber se defender. E se vier não só da defesa pessoal física, mas dessa defesa pessoal de você conseguir passar para outras pessoas uma mentalidade mais forte, você consegue mudar a realidade da vida de várias pessoas, principalmente nós mulheres. Eu digo muito que somos nós por nós mesmas e que é como a doutora Damares falou, a gente não tem uma pessoa o tempo todo para proteger a gente, então a gente tem que aprender a se proteger. Eu recebi uma mensagem no Instagram de uma creche lá na Bahia, pedindo para eu fazer um vídeo para orientar as crianças, de não deixar chegar perto do corpinho delas, de identificar. Ela pediu, Jéssica, por favor, já que as crianças estão assistindo algumas cenas e dizem, a moça, essa moça. E aí ela pediu para eu fazer um vídeo para as crianças. Eu fiz um vídeo totalmente voltado, né, à tia, à criança, à professora, e aí depois ela me mandou uma mensagem das crianças na festa junina, 48 crianças dentro da creche. Então, ela colocou no telão para as crianças ouvirem eu falando, e lá eu relatei, né, que o corpo delas é precioso, que elas precisam confiar no adulto, que ninguém pode encostar no corpinho delas, que se elas sentirem medo, elas acreditem, contem para um adulto. Então, a repercussão está me tratando, está me ajudando a me curar, porque eu estou num processo de cura, mas conseguindo curar outras pessoas. Então, para mim, assim, como eu disse, eu não sei qual é o propósito disso tudo. Eu não sou daqui, eu sou de Fortaleza, eu vim para cá para tentar uma vida melhor e acontece isso comigo aqui. Então, eu não sei ainda estou tentando entender, já coloquei meu joelho no chão para Deus me orientar do que é para eu fazer com isso. Mas eu acho que eu já estou encontrando. Eu acho que eu vou conseguir salvar algumas vidas com o meu relato e com a minha voz. E aí eu não vou me calar. Nossa, vai conseguir salvar milhares de vidas e a gente acredita, depois da aprovação, né, do projeto de lei se transformando em lei, mais e mais vidas aí vão ser salvas. Deputada Damares, não tenho nem o que lhe dizer. Mais uma vez, muitíssimo obrigada por a senhora trazer esse tema e trazer convidadas tão especiais. A senhora que sempre engrandece aqui a nossa programação, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, Priscila. Eu quero agradecer a TV Alesp, que é sempre tão, enfim, traz temas tão significativos, não é? Agradecer a doutora Silvana, não é? Por tantas conversas que temos tido e o desejo que temos compartilhado de lutarmos por mulheres. A querida Jéssica, que tem sido uma voz potente, não é? Ela parece uma mulher frágil, fala baixinho, mas não é. Ela é uma voz potente, não é? E finalizar, Priscila, pedindo às pessoas para acreditarem. Nós precisamos acreditar antes de duvidar. Não é o inverso. Não é eu duvido da pessoa para depois acreditar. Eu acredito nela para depois, se for o caso, constatar que não se trata de uma realidade ocorrida. Mas primeiro eu tenho que acreditar. Não é? Então, há tantos aspectos que abordamos aqui, outros tantos que poderão ser abordados, mas a palavra final é, de fato, convidar pessoas a serem mais solidárias.
não é? E convidar pessoas a participarem dos esforços de denunciar. Contar é a única forma das vítimas receberem ajuda, é quando o silêncio é rompido. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Jéssica, muito obrigada. Olha, sem palavras também, doutora Silvana, muito obrigada. Voltem sempre, a gente sabe que a doutora Damares sempre traz esses temas importantes, a gente vai debater muito ainda. Muito obrigada mais uma vez. Quem agradece sou eu, honrada em estar aqui, em falar desse tema tão importante. E rapidamente eu vou deixar um recado. Pais, ensinem, cuidem das suas crianças, informem e ensinem seus meninos a tratar bem as meninas, porque isso começa em casa. Seja o exemplo. E mulheres, denunciem, não tenha medo de nada. Denunciem, porque é ensinando os menores e as mulheres denunciando os que aí já estão, que nós vamos melhorar a situação que as mulheres passam hoje em não ter mais nenhum lugar 100% seguro. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. E obrigada a você pela companhia. Você sabe que pode acessar a íntegra do projeto de lei para entender todo o texto, os artigos, acessando o site da Alesp. E você coloca ali nos projetos ou lá mesmo na busca Projeto de Lei 627 de 2026 ou até mesmo o nome da deputada Damares Moura, PSDB, que você vai ter ali todas as proposituras. A gente se encontra. Tchau, tchau.